Opa, vamos começando os Donos da Bola. Boa tarde para você hoje, quarta-feira, 30 de julho. E nós chegamos ao vivaço com mais um programa, o seu programa de esportes, ao vivo aqui na tela da Band Vale. Meu parceiro, boa tarde, Antônio Carmo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Andressa, amigos dos Donos da Bola. Estamos aqui para mais um dia de esportes na TV Band Vale, futsal, futebol, muita coisa para a gente comentar. Tá certo, e como prometido, hoje nós recebemos aqui no estúdio o goleiro do Taubaté Futsal, que aliás empatou ontem em 2-2 com o Pulo do Gato de Campinas, jogando fora de casa. Veloso, seja muito bem-vindo aqui aos Donos da Bola. Boa tarde, muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Agradecer ao Bruno Zucchinali também, que inclusive é o técnico do Taubaté Futsal, está aqui do ladinho, só supervisionando para saber se o Veloso vai falar ou não. E você, a partir de agora, pode participar ao vivo conosco também aqui pelo nosso Facebook. É facebook.com/os Donos da Bola Vale, e você pode hoje mandar a sua pergunta para o goleiro Veloso. Muita gente aqui já participando, daqui a pouquinho a gente repassa as perguntas para ele. E antes de falar de futsal, bastante inclusive com o goleiro Veloso, inclusive sobre o jogo de ontem e também do clássico de amanhã contra o São José Futsal, nós vamos primeiro falar do clássico de hoje, que acontece no campo. Taubaté e São José se enfrentam a partir das 3 horas da tarde lá no Joaquinzão pela Copa Paulista, pela terceira rodada. E depois do começo ruim, as duas equipes querem usar esse clássico como ponto de partida para a reação no campeonato. Dá uma olhada aí. Foram 2 jogos desse novo São José na Copa Paulista e 2 goleadas. Na estreia, 3-0 diante do Osasco fora de casa e 4-2 contra o Santo André na reabertura do estádio Martins Pereira no domingo. Um começo de campeonato para esquecer e nada melhor que uma vitória no maior clássico regional para reagir na competição. É jogo difícil para nós, é dentro de campo, a gente quer deixar fora de campo para a torcida, que nos incentive, que vá lá nos prestigiar, e dentro de campo trabalhar. Acho que fazer o melhor de nós. Acho que tem uma equipe, uma espinha dorsal hoje, eu tenho uma equipe, uma espinha dorsal com jogadores que podem chegar e jogadores que também não deu tempo de fazer inscrição. Temos que tomar atitude. Autor de 2 gols em sua estreia com a camisa da Águia, o atacante Michael também afirma que uma vitória contra o Burrão deve dar mais confiança ao time. Nada melhor que um clássico, né, para reanimar a torcida, para animar o ânimo aqui que está meio baqueado aqui, São Zé, pelo que já fez na A2, né? Agora é tentar os 3 pontos, fazer gols, ajudar a minha equipe, é o meu objetivo, classificar e depois para outra fase. Mas a situação do Taubaté não é muito diferente. O time também começou a competição perdendo em casa por 3-1 e no último domingo marcou o primeiro ponto no campeonato, ao empatar com o Juventus fora de casa em 0-0. Resultado que deixou o técnico Paulo Roberto Liló animado para o jogo desta quarta. A expectativa é a melhor possível, né? Fizemos uma partida diferente no domingo, onde o foco foi um pouquinho diferente, né? Principalmente nas bolas paradas, onde nós falhamos bastante. E para esse jogo de super importância para nós, para a cidade de Taubaté, para a história do Taubaté, nós estamos bastante focados. As duas equipes ainda não caíram na graça dos torcedores e a Copa Paulista não desperta tanto interesse. Mas a rivalidade entre joseenses e taubatianos é grande e neste clássico vai ter um ingrediente a mais. O jogo vai ser o de número 66 entre os 2 times em partidas oficiais, com 21 vitórias para cada lado e 23 empates. Portanto, quem vencer assume a vantagem sobre o rival. E jogando em casa, os taubatianos nem pensam na possibilidade de derrota. Se tratando desse jogo em especial, acho que mais ainda, né? Acho que pela história do clube, centenário, ano do centenário, um jogo histórico, aí um divisor de águas. Então a gente está bem concentrado aí, diante da partida que foi contra o Juventus lá, conseguimos um ponto forte difícil. E acabou o jogo lá, já o pensamento já foi nesse clássico aí, que para nós aí entrar para a história do clube. Tá todo mundo esperando esse super clássico, uma pena ser pela Copa Paulista e o horário também é um horário difícil, 3 horas da tarde para o torcedor comparecer ao Joaquinzão. Antônio Carmo, o Taubaté leva uma certa vantagem por jogar em casa, por ter vindo de um empate aí e ter a casa um pouquinho mais ajeitada que o São José. Você vê que o confronto ele é rigorosamente equilibrado, tanto é que a Janaína ficou no meio ali, porque os empates prevalecem, né? Certinho. 21 vitórias para cada time, 23 empates, o último deles há 2 anos, um torneio no começo do ano, um torneio de verão em Taubaté, um empate em 2-2, o primeiro jogo no distante ano de 1964. O placar mais comum, André, 0-0, 1-0, e acho que por hoje vai ser por aí. Penso objetivamente em relação à sua pergunta, que o Taubaté tem um momento melhor. Vai jogar em casa,
não tem um time tão estruturado, digamos, melhor do que o São José, porque também foi montado às pressas aí com a chegada da empresa, da Conexão Esporte, trazendo jogadores que estavam, a maioria, no São Caetano. E o São José é um time de empresário que chegou para colocar o pessoal para jogar. Então, esquecendo esses problemas todos e tal, focando exclusivamente no jogo, é sempre bom ganhar um clássico desse. Pode ser jogo de bolinha de gude, como vai ser amanhã no futsal, São José e Taubaté, é uma rivalidade e quem ganha sai fortalecido. Penso que o Taubaté, repetindo, por jogar no Joaquinzão e vir de um empate que até foi interessante contra o Juventus na Rua Javari, vai um pouco mais animado. E o São José sabe que uma nova derrota hoje gera uma crise para a empresa que está comandando o time, começou muito mal, tomou de goleada do time juvenil do Osasco, perdeu feio em casa para o Santo André, então, e uma vitória hoje reanima o ânimo para a rapaziada do técnico Jura para pensar em dias melhores dentro da Copa Paulista. Como bem disse a Janaína também, a Copa Paulista não chama atenção, é um campeonato insignificante, mas já que tem um jogo, que o jogo seja bom, tomara que isso aconteça. Tá certo, já que nós vamos ter um clássico no futebol, nós vamos perguntar aqui pro goleiro Veloso do Taubaté Futsal. Amanhã tem clássico contra o São José. Ô Veloso, você já jogou futebol também ou não? Sim, quando era menor, joguei futebol de campo. Mas já era goleiro, não? Goleiro também. Sempre foi goleiro, não teve que trocar de posição. Para esse jogo contra o São José Futsal, lógico, diferentes modalidades, o Taubaté e o São José no futebol e também no futsal, mas você sente essa garra, essa vontade, essa gana de vencer tanto de um time quanto do outro ou não? Sim, jogos de classe são sempre especiais, né? Eu não sou de Taubaté, também não sou de São José, mas a gente escuta já durante 1, 2 semanas atrás, que antecede o jogo, o povo comentando, todo mundo né? falando disso, aquela adrenalina, vamos jogar contra o São José. Então já vejo que a cidade de Taubaté já está preparada para esse jogo. Pena que o horário do jogo não ajuda muito, né? Senão acho que fosse mais à noite, teria uma casa mais cheia para a torcida incentivar o Taubaté hoje. Tá certo. A gente continua falando de futsal no próximo bloco aqui no nosso programa, Os Donos da Bola. Muitas perguntas já surgindo aqui pro goleiro Veloso do Taubaté Futsal. Daqui a pouquinho a gente repassa para ele. Hoje ainda vamos falar da interdição do estádio Martins Pereira. Fica aí, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola para você que nos acompanha hoje. Agora vamos falar de futsal, mais precisamente do Taubaté e do São José. Clássico amanhã na nossa região. O goleiro Veloso do Taubaté Futsal está aqui com a gente. Ô Veloso, você acha que esse título dos Jogos Regionais, essas 2 vitórias consecutivas por goleada e depois mais esse empate também jogando fora de casa, dá um gás a mais para esse clássico de amanhã? Com certeza, né? A gente teve muitos jogos atrasados, né? E sabíamos que essa sequência seria importante para a gente. E casou de chegar junto de um grande clássico. Então esperamos que fazer um belo jogo amanhã. Sabemos que jogamos em casa, que o ginásio vai estar lotado, todo mundo incentivando. E poder vencer o São José amanhã. Esse atraso nesses jogos aí que a Federação Paulista de Futsal costuma fazer, você acha que atrapalha ou ajuda o time de certa forma? Tem os dois lados da moeda, né? Atrapalha porque a gente fica muito tempo sem jogar, você vê os times pontuando e disparando. E ajuda pelo tempo que o Bruno tenha mais para trabalhar com a gente, né? Acertar vários detalhes, acertar nosso modo de jogar. Então tem os dois lados da moeda. Fica balanceado tem aí, perguntas pro Veloso aí no Facebook. Alguma pergunta sobre MMA para ele ou não? Quantos jogos de suspensão você pegou lá? Veloso que é de Lorena, cidade de Lorena. Um beijo pra vocês aí. Nasceu de lá, o pessoal tá assistindo, acompanhando a gente também. Uma vez o Antônio Carlos comentou conosco numa entrada dura que o Veloso deu, que ele devia lutar MMA, né, cara? Ele chegou aqui falando disso, né? Expulsão contra São Paulo, né? Errou a bola, pegou o jogador, né, Veloso? Perdi o tempo da bola ali, né? Tem como, né? Mas a piada foi da Andressa, né? Ela que falou que ela tá precisando bater em umas pessoas aí pra me ensinar ela. Aí depois aqui, quando acabar o programa, eu vou ensinar uns golpes. Ficou. Mas só depois que acabar o programa. Expulsão normal de jogo, nada normal, um jogo só de violência. Graças a Deus. Ô Veloso, você jogou no São José, pegou uma boa fase ainda do São José, com títulos, com um bom momento. Foi titular do São José. Você era reserva do Pezão, foi reserva do Pezão durante muito tempo. E entrava geralmente quando o time precisava de um goleiro linha. Quer dizer, pro Taubaté, o Bruno não precisa tirar o goleiro e colocar um jogador de linha no gol. Você faz a função de goleiro linha. Você gosta de jogar na quadra. Sim, graças a Deus eu tenho esse dom de trabalhar bem com os pés, né? Aí a gente treina muito isso aí durante a semana, né? O Bruno passa o que ele quer que a gente faça no jogo. E a gente treina muito. Eu, particularmente, gosto muito de treinar essa parte, porque é um jogo de risco, né? Um erro meu ali pode ser fatal.
E, graças a Deus, eu tenho a confiança dele, de todos os atletas do nosso time, que na hora que eu subo lá para jogar mais avançado, todo mundo confia e, graças a Deus, está dando certo durante o ano. O Veloso tinha umas pancadas do meio da quadra, ou tem ainda, chuta e chuta muito forte. Quantos gols você fez no campeonato? Agora 2, por enquanto? Eu tenho 2 esse ano, né? Um no Regionais e agora um contra o São Bernardo. Ao longo da carreira, muitos gols, né? Ah, tem. Não chega igual o Rogério. Não queira. Mas tem algum, calma. Antônio Carlos, essa pergunta que você fez sobre ele ser o goleiro linha e também ser o reserva do goleiro Pezão, o Vanderlei Silva, que disse, inclusive, que é o carioca que trabalhou no tênis clube quando você, inclusive, jogava por lá, mandou um abraço para você e para toda a nossa equipe também. E aqui no nosso Facebook, os donos da bola Vale, né? Os donos da bola Vale, você também participa. E o Emerson Camargo e também o Matheus Diniz perguntam se tem alguma estratégia, alguma coisa que você possa dizer para o jogo de amanhã contra o São José. Dá para dizer alguma? Também não dá para liberar a bola assim, né? Não dá para soltar o jogo, né? Mas vai ter uma estratégia, né? O Bruno vai passar alguma coisa pra gente, vai passar o que ele quer que a gente faça amanhã no jogo. E vamos tentar colocar em prática para ver se a gente consegue acabar com essa sina e conseguir vencer a partir de amanhã. Tá certo. A rivalidade fora das quadras a gente sabe que tem, mas a gente sabe que dentro das quadras são profissionais e vai ser realmente uma bela partida amanhã no futsal na Liga Paulista. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar da interdição do estádio Martins Pereira, agora padrão FIFA, como é que está interditado, como é que funcionam essas coisas aí, não é? E a gente vai falar também de mais futsal para você com o goleiro Veloso do Taubaté Futsal. A gente volta já. Muito bem, donos da bola, de volta ao ar aqui na TV Band Vale. Você sabe, né? Dia dos Pais está chegando. E se seu pai é daqueles que ainda usa aquele celularzinho com botão ou ainda assiste aquela TV pequena, de tubão, não é? Pois é, o Dia dos Pais está chegando e o Vale Sul Shopping, nosso parceiraço, vai atualizar o seu paizão com a promoção Smart Pai. Junte R$250 em cupons de compra e concorra a 10 smartphones Galaxy S5 e uma Smart TV 4K de 65 polegadas. São quase 1,5 metro de TV e 4 vezes mais resolução que a Full HD, função futebol e tela curva, inclusive que vai transformar a sala do seu pai em cinema. Pensou que bacana? Já o Galaxy S5 é o melhor smartphone da atualidade, tela de 5,1 polegadas, câmera de 16 megapixels, até monitor cardíaco, é isso mesmo, tem para medir a emoção do seu paizão quando ele ganhar. Imagina só, hein? 10 smartphones e também uma Smart TV, são 11 chances de ganhar. Portanto, aproveite a promoção Smart Pai, que vai até o dia 10 de agosto, só no Vale Sul Shopping. Faça as compras do seu paizão, os presentes do seu paizão você encontra no Vale Sul Shopping. Muito bem, vamos falar da interdição do Martins Pereira, depois aí de receber o primeiro jogo, depois de reformado, padrão FIFA. Martins Pereira foi interditado ontem, porque o local aí funcionou, inclusive, para a partida de domingo, com laudos provisórios, e a Urban, que é responsável pela manutenção do estádio, que é a dona, digamos assim, do estádio, não conseguiu esses laudos permanentes de segurança com a Polícia Militar e também com o Corpo de Bombeiros. Portanto, a administração precisa correr atrás aí para que talvez no domingo possa ajeitar a casa, ou o São José vai ter que mandar o seu jogo talvez em Suzano. É isso, Antônio Carlos? Domingo já está certo. O jogo é em Suzano, domingo à tarde em Suzano. O time não joga no Martins Pereira. A Urban pediu um prazo para, acho que é dia 17 de agosto que o São José voltará a atuar no Martins Pereira. Eu penso o seguinte, Andrés, para liberar o estádio bonito, como é que foi, tinha que liberar geral, né? Já tinha que ter não feito provisório, isso. Não, para fazer um jogo como foi domingo, um jogo de certa forma insignificante pela Copa Paulista, não tinha nem necessidade. Mas não sou eu que mando, deixa o pessoal resolver lá. Tá certo. Vamos continuar falando de futsal aqui no nosso Facebook. Muita gente, Tom Miranda, Wesley Silva, Denis, City Gol Esportiva mandando abraço de Lorena, Gui Santos, Matheus Dinius, Edivaldo, Fábio Reisberg e o Emerson Camargo. Só que o Vanderlei Silva perguntou se você vai comemorar algum gol, caso você faça um gol da sua equipe contra o seu ex-time, que é o São José. Sim, não vejo motivo para não comemorar, né? Hoje eu vi essa camisa do Taubaté, estou muito feliz vestindo a camisa do Taubaté. Não deve nada para o São José também, fez o seu papel, né? E a maior emoção do futsal, do futebol, é o gol, né? Então não tem por que não comemorar. Tá certo. Então, boa sorte. Obrigado pela presença aqui. Ao Bruno Zucchinali também por ter vindo e liberado você para nossa entrevista. Amanhã no Clássico, realmente, que vocês façam uma bela partida e que aquela frase de sempre, que vença o melhor, né, Veloso? Obrigado, Vai vencer quem errar menos, né? Clássico é decidindo os detalhes e não vai ser diferente amanhã. E aproveitando, mandar um beijo para todo mundo lá em Lorena, minha família que está assistindo, meus amigos, o pessoal lá em Taubaté que está na casa também,
dando aquela cornetada daqui a pouco, né? E agradecer mais uma vez por poder estar aqui com vocês. Tá certo, muito obrigada. Ô, Carmen, ele até deu uma puxadinha na fala ali pra falar de Lorena. É, legal, bacana falar dos amigos. Dizer pros amigos do Veloso lá na casa em Taubaté que o Bruno Zucchinali ficou aqui dirigindo ele aqui. Não pode falar isso. Calma. Antônio Carlos, um beijo pra você. Até amanhã, 12:30. Veloso, obrigada. Boa sorte ao Taubaté e ao São José hoje em campo e também amanhã nesse super clássico no futebol. A gente volta amanhã pra falar de vôlei, de basquete e muito mais pra vocês aqui nos Donos da Bola. Obrigada pela companhia. Tchau!